Exatamente. Primeiro, o líder não está cansado. Eu, pessoalmente, tenho todo o gosto e prazer e também responsabilidade de estar à frente dos destinos de governação do país. Atravessamos períodos muito difíceis. Tivemos 2 mandatos praticamente com fortes incidências a nível de crises internacionais, desde a pandemia, depois a guerra na Ucrânia, as crises inflacionistas, ainda o mundo está em situação muito complicada e conseguimos dar respostas e temos resultados não só a nível da proteção, cuidados, porque protegemos e salvamos vidas durante a pandemia, protegemos a economia, protegemos o emprego e colocamos o país a crescer de uma forma robusta, com redução da taxa de desemprego, redução da taxa de pobreza e temos toda a legitimidade de esperar com que os cabo-verdianos nos deem mais um mandato. E é preciso dizer que não é uma inovação em Cabo Verde. O PCV governou 3 mandatos seguidos, 15 anos. Não é? E nós queremos, temos força, temos energia e estamos com determinação de que conseguiremos dar continuidade e seguir em frente relativamente àquilo que são as perspectivas de um crescimento ainda mais robusto, podermos eliminar a pobreza extrema, que é um objetivo que nós temos ainda para este ano. Portanto, já está a citar os principais desafios do país, no entender Exatamente, o que justifica a nossa candidatura. Para além disso, dos resultados que nós produzimos em um contexto muito difíceis, nós olhamos para um lado e não verificamos que o país tenha uma alternativa também que coloque os cabo-verdianos, primeiro, a dormir sossegado relativamente à sua democracia, a dormir sossegado relativamente àquilo que são as expectativas de políticas públicas e de desenvolvimento do conhecimento real do país e aquilo que é a credibilidade externa do país, para que não nos possamos nos apresentar em força, não é? Portanto, quer dizer que neste momento, neste contexto, o MPD ainda é a força mais viável para governar o país? Sem dúvida, é o que os cabo-verdianos dizem, esperam e desejam, porque nós temos resultados. Segundo, olhando para o lado, nós não temos uma alternativa credível. Em terceiro lugar, o mundo está numa situação muito complicada ainda e temos não só de gerir estes períodos difíceis, de incerteza, de instabilidade, e nós temos que navegar neste mar complexo, ao mesmo tempo seguirmos em frente com um rumo claro para o país e um rumo claro para os cabo-verdianos, com positividade e com vontade de ir à frente. Não deixaram de ser complicados. Repare, essas crises não estavam no nosso programa de governo, não estavam nos nossos orçamentos. Tivemos que mobilizar recursos avultados para dar respostas àquilo que é a vida dos cabo-verdianos. Eu diria que nós temos ainda como objetivo central reduzir de uma forma significativa a pobreza, mas ao mesmo tempo elevar o nível de qualidade de vida dos cabo-verdianos. Essa vai ser a nossa grande ambição no futuro próximo. Quando eu digo melhoria da qualidade de vida, significa não só retirar aqueles que estão na pobreza, mas ao mesmo tempo olhar para aqueles que trabalham, aqueles que têm rendimento de trabalho, que precisam melhorar o seu rendimento, quer rendimento do trabalho, quer rendimento daqueles que trabalham por conta própria, quer rendimento daqueles que estão na atividade empresarial, porque nós fomos confrontados também com o aumento do custo de vida, a inflação externa atingiu e tem estado a atingir o rendimento das famílias, e se a economia continuar a crescer como nós queremos, com as políticas assertivas de inclusão e proteção social, com políticas de mitigação dos efeitos da inflação, nós vamos ter mais rendimento. Porque no final do dia, você mesma, como jornalista, os outros que estão em casa, fazem as contas, não é? É saber se no final do mês nós temos dinheiro suficiente para cobrir os nossos encargos de alimentação, de saúde, de educação e de margem também de moral para termos uma vida devidamente folgada, e estamos nesse caminho, levando o país para um rendimento mais elevado, teremos mais condições para esse rendimento disponível também para as pessoas satisfazerem as suas necessidades de vida, que é legítimo de nós todos.